Olá, meus amores, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre o convidar a sua alma durante o inverno. Então, o inverno é um período em que nós somos chamadas a convidar a nossa alma, ou ao que a Clarissa Pinkola Estés, em Mulheres que Correm com os Lobos, chama de invocar a alma. É um período de maior solitude. É um período em que muitas vezes a gente não quer falar muito, não queremos nos mostrar muito. É um período em que a gente pode ficar um pouco mais irritável. É um período em que nós buscamos mais a nossa própria companhia. E, ao mesmo tempo, o inverno é algo que nos assusta. Nós tendemos a fugir do inverno, a ficar correndo do inverno. E é claro que quando eu digo inverno, não estou apenas falando dessa estação que acabou de começar. Estou trazendo o inverno como símbolo de recolhimento. Nós podemos dizer que passamos por períodos invernais na nossa vida. Passamos por períodos de isolamento, períodos de perdas. Eu quero que vocês entendam que período invernal pode ser uma doença, ficar doente. Pode ser ter uma dor, a dor que você sente no seu corpo, e aí você se ausenta, você se esconde um pouquinho, né? Você precisa cuidar mais de você, você está um pouquinho mais prostrada. A gente passa muitas vezes ao ano, aí, algumas vezes ao ano, por um período invernal, quando ficamos gripadas, por exemplo. Então a gente precisa se isolar do mundo, se isolar das outras pessoas, para não contaminá-las com o vírus, óbvio, e também porque nós nos sentimos muito mal, a gente quer ficar mais quietinho, a gente precisa desse descanso para poder ser curado. Isso tem muito a ver com o período invernal. Uma perda que você sofre. E essa perda pode ser uma perda emocional, um relacionamento que termina, um casamento que acaba, um noivado que acaba. Pode ser a morte de alguém muito querido, né? Pode ser emprego, você ser mandado embora, você ser demitido da sua função em um trabalho, às vezes, que você tinha como certo, né? Ser demitido, ser demitida quando você tinha certeza daquele emprego, né? Quando você tinha certeza daquele trabalho. O inverno surge porque houve um esgotamento. O que eu posso fazer quando eu já estou fazendo tudo? O que eu posso dar se eu já dei tudo? Não tem mais nada. É aí que vem o inverno na nossa vida. O inverno acontece quando nós saímos tanto de casa, a gente tem tanta coisa, a gente faz tanta coisa, que a nossa casa começa a morrer. Quebra, ela vai se erodindo ao nosso redor e nós não percebemos que ela está se acabando, porque nós saímos o tempo inteiro. Então a casa está morrendo e nós não estamos lá para ver, porque estamos nos movendo demais. E aí um dia, quando você entra em casa, você vê que a sua casa está destruída. Gente, é um símbolo clássico do corpo da gente. Então, muitas vezes o inverno chega porque é hora de ficar mais dentro de casa, para ver o que tem que ser reparado, o que tem que ser consertado, também no nosso corpo, também na nossa saúde, seja saúde mental, seja saúde física. Nós fugimos do inverno, meninas, porque o inverno pode ser muito chato. O inverno pode ser tedioso, o inverno pode ser muito solitário, o inverno pode nos fazer muito conscientes. E há uma tendência em nós de fugir da consciência, né? A gente quer correr da consciência. A gente não quer ganhar, às vezes, muito insight sobre o que realmente está acontecendo conosco. Então, então nós tendemos a querer escapar do inverno, querer escapar desse período de autoconhecimento, de autopercepção. Essa estação começou já tem alguns dias, né? Começou no dia 20. Eu estou gravando esse vídeo no dia 28. Eu quis esperar um pouquinho para deixar
o sentimento de inverno tomar conta de mim. Senti um pouquinho essa energia, né, de recolhimento antes de gravar esse vídeo. Comentei com algumas clientes minhas, inclusive, que eu estava meio para dentro, e era provavelmente porque o ciclo estava mudando. E eu quis muito trazer esse vídeo para fazer essa proposta para vocês, de que o inverno que nós vamos viver esse ano seja um inverno para nós convidarmos a nossa alma para a vida, chamar a nossa alma para a mesa, para nós termos um grande banquete, uma grande reunião, uma comunhão com a nossa alma. Tem algo que eu insisto muito com vocês, é essa ideia de que nós devemos estar atentas aos nossos ciclos na vida. O inverno, por exemplo, ele é análogo à nossa menstruação, ao período pré-menstrual e à menstruação. Por quê? Porque durante o inverno nós estamos descamando, né? De certa maneira. Nós estamos tirando o que ficou excessivo, o que não traz mais vida. É um período de tirar, limpar, para poder deixar um espaço novo, limpo, aberto, quando chega alguns princípios femininos do inverno. Descansar, o final do ciclo, não representa um fim. Portanto, descansar, desapegar, despedir-se, dizer adeus a algo, dizer alguma ideia, dizer adeus a uma ideia, dizer adeus a uma expectativa, a uma decepção, afastar-se, aceitar a exaustão. Não tem mais nada para dar, nem para mim, assim. Nesse momento eu não tenho nem para mim, quanto mais para os outros. Então eu preciso parar de tentar corresponder a certas exigências externas e também exigências internas. E as exigências internas muitas vezes são muito mais dolorosas, gente. Porque é a exigência de por que você ainda não conseguiu aquela promoção? Por que você ainda não voltou para a faculdade? Por que você ainda não casou? Por que você ainda não teve filho? Por que você está entendendo? As exigências internas são muito mais esvaziantes, são muito mais desgastantes às vezes do que o seu chefe te cobrando alguma coisa. Então, é um período em que a gente deve dizer não para pedidos. Faz isso para mim? Não, não posso fazer agora, porque eu não tenho nada para dar, moço. Eu não tenho como te dar isso nesse momento. Nesse período, é para você, sua energia, suas ideias, está tudo sendo refeito. E não existe espaço limpo, novo, sem vazio, gente. O vazio, ele precede o preenchimento. Então, você precisa de um certo vazio. Talvez você vai mudar de ideia em relação a uma pessoa, em relação a um projeto que você tinha. Isso é fundamental para uma nova fase na nossa vida. Que você, às vezes, mude o plano, mude o sonho, mude aquilo que você está tentando fazer. Só que você só vai ter consciência dessa mudança, muitas vezes, quando você passa por um período de esvaziamento, tá bom? De espaço vazio. Então, não ficar tentando acertar alvos nesse período. Eu tenho que acertar. Não, tudo bem, não estou aqui para cumprir metas. Esse é um período que nos convida a gestar, né? A nutrir as nossas ideias, o nosso corpo e a nossa imaginação. Nutrir as suas ideias se perguntando o que eu acredito sobre essa questão, sobre aquela questão, para além do que os outros pensam, para além das ideias dos outros, das opiniões dos outros, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu acho. Apartar-se um pouco das opiniões das outras pessoas, gente. Por isso é um bom período para a gente dar um tempo nas redes sociais, para a gente dar um tempo no Instagram, porque a gente está sempre vendo a opinião das outras pessoas o tempo inteiro. E isso nos confunde, isso nos excede
A gente não sabe mais o que a gente pensa. Corpo sendo nutrido. Então, comendo melhor, dormindo melhor. A imaginação sendo nutrida. Histórias. Gente, a nossa imaginação é nutrida por histórias, contos, fábulas, filmes, livros de ficção, né? Então, traga essas informações para você. A imaginação também é preenchida pela beleza, pela pintura, pelo desenho. Talvez estudar um pintor que você acha bacana, ou pela música, vou ouvir um pouco. Qual a história da música clássica? Talvez eu queira saber um pouco mais quem foi Bach, quem foi Schubert, quem foi Liszt, né? É, a espiritualidade vem junto com a imaginação, tá, gente? Voltar a ter algum ritual que você tinha, que você abandonou. Alguns princípios femininos do inverno. Descansar, o final do ciclo. Não representa um fim. Portanto, descansar, desapegar, despedir-se, dizer adeus a algo, dizer alguma ideia, dizer adeus a uma ideia, dizer adeus a uma expectativa, a uma decepção, afastar-se, aceitar a exaustão. Não tem mais nada para dar. Nem para mim, assim. Nesse momento eu não tenho nem para mim, quanto mais para os outros. Então eu preciso parar de tentar corresponder a certas exigências externas e também exigências internas. E as exigências internas muitas vezes são muito mais dolorosas, gente. Porque é a exigência de por que você ainda não conseguiu aquela promoção? Por que você ainda não voltou para a faculdade? Por que você ainda não casou? Por que você ainda não teve filho? Por que você. Você está entendendo? As exigências internas são muito mais esvaziantes, são muito mais desgastantes, às vezes, do que o seu chefe te cobrando alguma coisa. Então, é um período em que a gente deve dizer não para pedidos. Ah, faz isso para mim? Não, não posso fazer agora, porque eu não tenho nada para dar, moço. Eu não tenho como te dar isso nesse momento. Nesse período, é para você, sua energia, suas ideias, está tudo sendo refeito. E não existe espaço limpo, novo, sem vazio, gente. O vazio, ele precede o preenchimento. Então, você precisa de um certo vazio. Talvez você vai mudar de ideia em relação a uma pessoa, em relação a um projeto que você tinha. Isso é fundamental para uma nova fase na nossa vida. Que você, às vezes, mude o plano, mude o sonho, mude aquilo que você está tentando fazer. Só que você só vai ter consciência dessa mudança, muitas vezes, quando você passa por um período de esvaziamento, tá bom? De espaço vazio. Então, não ficar tentando acertar é, é, alvos nesse período. Eu tenho que acertar. Não, tudo bem, não estou aqui para cumprir metas. Esse é um período que nos convida a gestar, né? A nutrir as nossas ideias, o nosso corpo e a nossa imaginação. Nutrir as suas ideias se perguntando o que eu acredito sobre essa questão, sobre aquela questão, para além do que os outros pensam, para além das ideias dos outros, das opiniões dos outros, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu acho. Apartar-se um pouco das opiniões das outras pessoas, gente. Por isso é um bom período para a gente dar um tempo nas redes sociais, para a gente dar um tempo no Instagram, porque a gente está sempre vendo a opinião das outras pessoas o tempo inteiro. E isso nos confunde, isso nos excede. A gente não sabe mais o que a gente pensa. Corpo sendo nutrido. Então, comendo melhor, dormindo melhor. A imaginação sendo nutrida. Histórias. Gente, a nossa imaginação é nutrida por histórias, contos, fábulas, filmes, livros de ficção, né? Então, traga essas informações para você. A imaginação também é preenchida pela beleza, pela pintura, pelo desenho. Talvez estudar um pintor que você acha bacana, ou pela música, vou ouvir um pouco. Qual a história da música clássica? Talvez eu queira saber um pouco mais quem foi Bach, quem foi Schubert, quem foi Liszt, né? É, a espiritualidade vem junto com a imaginação, tá, gente? Voltar a ter algum ritual que você tinha, que você abandonou. Sem o inverno na nossa vida,
A mulher, ela está sempre fazendo muito sem fazer nada. Então você tem a impressão de que você está fazendo muita coisa, mas que não tem, na verdade, algo acontecendo. Você está muito desgastada, você está muito cansada, mas chega no final do dia e há uma impressão de que você não fez nada de realmente significativo. Na mitologia, a gente conhece a história de Sísifo, que é esse personagem que é condenado a rolar uma pedra para cima de uma montanha, e quando ele chega no topo, a pedra rola e volta para o início, e ele tem que continuar eternamente rolando esta pedra. Então, muitas vezes, quando a gente está sem invernos na nossa vida, a gente está muito tempo sem um período de inverno da alma, sem um período de convidar a nossa alma para a nossa vida prática, para a nossa rotina, nós viramos Sísifo. Muita coisa, você está fazendo muita coisa, mas você não está fazendo nada. Você está só rolando a pedra para cima e depois tendo que empurrando a pedra para cima e depois empurrando de novo e empurrando de novo. Existe uma sensação de repetição na sua vida. São sempre os mesmos erros, são sempre as mesmas situações, são sempre as mesmas dores. Você precisa de um inverno. O inverno também nos convida a envelhecer, a dar conta das nossas rugas, dos cabelos brancos. Simbolicamente do tempo que já passou, do que a gente aprendeu. Recentemente eu achei um caderno meu de quando eu tinha 12 anos. E era um texto que eu escrevi era aula de ética e era um texto sobre uma questão social. E o conteúdo não importa para esse vídeo, mas foi interessante me reconectar com a Marina de 12 anos. E eu pensei, quantos anos já passaram? Quantas coisas eu vivi desde aquela Marina? Aquela Marina, ela estava em natura, mas ela ao mesmo tempo não sabia nada, entendem? Então, fazer uma certa reflexão sobre as nossas rugas, ou seja, sobre o tempo que foi passado, sobre o que nós aprendemos e quão sábias nós somos agora em relação a quem nós já fomos, é algo que nos fortalece, que nos torna mais autoconfiantes. Porque a gente está sempre pensando no que a gente ainda não sabe, como a gente ainda é muito inocente, como a gente ainda não aprendeu tudo. O inverno é um bom momento para a gente pensar, poxa, já aprendi sim. Já tive lições da vida, das pessoas. Eu acho interessante a gente fazer do inverno um período de envelhecimento, porque se a gente observar pessoas que envelheceram bem, pessoas que envelheceram com alma, são pessoas que são muito sinceras na velhice. Vocês já repararam? Fala o que pensa, às vezes solta uns palavrões assim, tá mais preocupada se vai ser cancelada, sabe? A velhice, ela tem essa característica de nos liberar. Então, eu acredito que também o inverno é um período em que a gente deve lembrar da mulher sábia dentro de nós, independente da sua idade, e se sentir mais livre em não estar arrumada, em não ter que ser muito agradável, o tempo inteiro pensando em como nós estamos nos encaixando, nós estamos sendo percebidas. Portanto, eu acho que é um período interessante para ouvir músicas antigas, assistir filmes antigos, estudar temas ou conhecimento antigo, por exemplo, filosofia, ler Platão, ler ah, meditações do Marco Aurélio ou poemas antigos, assim, ter uma reconexão com o passado, conversar mais com pessoas idosas, ouvir histórias da nossa família, pegar um álbum e olhar para fotos da sua infância, fotos dos seus avós. Para ter intercâmbio com o feminino selvagem, a mulher precisa deixar temporariamente o mundo, colocando-se num estado de solidão, aloneness, no sentido mais antigo do termo. Outrora, a palavra alone era tratada como duas palavras, all alone. Estar all alone significava estar inteiramente em si, em sua unidade, quer essencial, quer temporariamente. É esse exatamente o objetivo da solidão, o de estar inteiramente em si.
Ela é a cura para o estado de nervos em frangalhos tão comum às mulheres modernas. Aquele que a faz montar no cavalo e sair cavalgando em todas as direções, como diz o velho ditado. A solidão não é uma ausência de energia ou de ação, como acreditam algumas pessoas, mas é um tesouro de provisões selvagens a nós transmitidas a partir da alma. Nos tempos antigos, a solidão voluntária era tão paliativa quanto preventiva. Ela era usada para curar a fadiga e para evitar o cansaço. Ela era também usada como um oráculo, como um meio de se escutar o self interior, a fim de procurar conselhos e orientação que de outra forma seriam impossíveis de ouvir no burburinho do dia a dia. As mulheres dos tempos antigos, assim como as mulheres aborígenes modernas, reservavam um local sagrado para essa indagação e comunhão. Tradicionalmente, disse que esse lugar era reservado para a menstruação, pois durante esse período a mulher está muito mais próxima do autoconhecimento do que o normal. A membrana que separa a mente consciente do inconsciente fica então consideravelmente mais fina. Sentimos recordações e sensações que, em geral, são impedidas de atingir a consciência. Sentimentos, recordações e sensações que, em geral, são impedidos de atingir a consciência chegam ao conhecimento sem nenhuma resistência. Quando a mulher procura a solidão durante esse período, ela tem mais material a examinar. Aqui, claramente, a Clarissa está falando de um processo invernal na vida de uma mulher. Então, gente, é um período de invocação da alma, é um período que pode envolver a solidão, que pode envolver um certo estado de vazio, um certo estado de reexaminar a vida, reexaminar a nossa trajetória, reexaminar o que nós sentimos, o que nós queremos. E a gente pode sair do outro lado desse ciclo, vendo que algumas coisas que a gente dava tanto valor, que estava trazendo tanta infelicidade para a nossa vida, eram pequenas e, no final das contas, nem eram necessárias para a gente. Então, essa é a minha proposta para vocês. Eu trouxe 2 livros para, de certa maneira, ajudá-las, né? Eu sempre trago leituras aqui. As Palavras e o Tempo, da Clarice Lispector. Para mim, a Clarice Lispector é uma grande maga da alma. Ela realmente é capaz de mexer com a nossa alma feminina, tá? Neste livro tem textos, tem citações dos livros dela. O livro Inverno da Alma, da Catherine May, que eu estou lendo nesse momento e é simplesmente sensacional. Para mim, são leituras incríveis para você fazer durante esse processo, caso você queira esse convite de chamar a sua alma, parar de ouvir os outros, fazer um processo de interiorização. E eu queria deixar uma pergunta para vocês, uma reflexão para esse período. Apesar das perdas que você teve, seja recentemente, seja no passado, o que você ainda tem? O que ainda existe em você? Apesar do que você perdeu, o que ainda está na sua vida? Meus amores, um beijo. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.